Bom dia, meus irmãos. É bom estarmos juntos novamente. Estamos caminhando para o final dessa série e penso que também estamos caminhando para o final do pior período dessa pandemia. Estou esperando que no mês de agosto nós possamos nos reunir, ainda que um número limitado, com algumas condições de segurança estabelecidas, mas quem sabe, se tudo continuar nesse ritmo, daqui a 3 domingos nós podemos ter esse encontro presencial. Deus sabe, nós não queremos precipitar nada, mas estamos ansiosos por termos esse encontro em que nós podemos, pelo menos parte de nós, estarmos juntos para louvarmos ao Senhor, termos comunhão com os irmãos, estudarmos a palavra. Seguindo essa série de mensagens que nós temos pregado, disposições espirituais, o meu assunto com vocês hoje é como nós lidamos com o pecado e com a disciplina. A disciplina que Deus administra aos seus filhos. Quando nós olhamos para as Escrituras, nós percebemos o seguinte: todo cristão está fadado, não tem como evitar, ter sempre consigo o Espírito Santo. Nós fomos abençoados, fomos selados pelo Espírito Santo, o Espírito Santo veio habitar em nós, fomos batizados pelo Espírito Santo, ele nos foi dado como segurança da vida que Deus tem para nós. E não haverá um momento em que o Espírito Santo poderia dizer, chega, estou cansado de você, vou descer daqui, vou pular do trem. Não, isso não acontece. Ele é a nossa garantia e nessas condições nós não vamos escapar do projeto que Deus começou em nós. O que Ele começou, Ele acaba. Pode ser que algumas pessoas pensem que começou alguma obra nelas, ou elas transmitam a ideia de que começou alguma obra nelas, mas efetivamente nada aconteceu. Talvez tenha se simpatizado com alguma coisa no grupo, talvez tenha se emocionado e por isso acha que faz parte do grupo, mas o cristão genuíno que teve uma experiência com Cristo, esse cristão tem o Espírito Santo e ele não vai deixar de estar com ele. Quando nós cremos em Cristo, nós fomos chamados para termos comunhão com Jesus. E essa situação que nós temos de sermos parte do povo de Deus, filho de Deus, habitação do Espírito, ela não vai desaparecer, nem mesmo se nós pecarmos e pecarmos exageradamente. Agora, ainda que a relação pai e filho não desapareça, o padrão de relacionamento, sim, ele pode ser afetado com a nossa postura em relação ao pecado e a disciplina que Deus tem para administrar nas nossas vidas. Veja, Paulo, quando escreveu aos Efésios, no capítulo 4, versículo 30, ele diz: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Veja, nós fomos selados, nós temos a marca que pertencemos e na ocasião da consumação da redenção, o Espírito nos garante que nós vamos chegar até lá. Entretanto, hoje nós podemos entristecê-lo. Nós não podemos expulsá-lo e nem tampouco ele vai nos abandonar, mas nós podemos entristecê-lo com consequências. O salmista, Davi, no Salmo de número 51, ele expressa um pouco das consequências do seu pecado que entristece o espírito, mas também entristece o pecador. Veja o que ele diz: purifica-me com esopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Ele tinha consciência da sujeira do seu pecado, da mancha do seu pecado, da culpa. No 8, então, ele diz: faze-me ouvir de novo júbilo e alegria. Opa, de novo júbilo e alegria? Ele perdeu a alegria. E os ossos que esmagaste exultarão. Opa, ele sentiu o peso da disciplina de Deus. E ele está dizendo: eu quero recuperar a alegria, o exultar. Ou seja, o seu pecado teve consequências no espírito que se entristeceu e também consequências para ele próprio. Foi esmagado, entristecido. No versículo 9, então, ele diz:
esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Ele tem a necessidade de Deus perdoá-lo. Ele reconhece sua culpa, ele está triste e ele clama pelo perdão e pela purificação de Deus. Um filho de Deus genuíno, ele efetivamente pode pecar? Perguntas como essa e muitas outras. Se ele peca é porque ele é filho de Deus? Se ele peca, ele perde a sua condição com Deus? Perguntas como essas passam em nossas mentes e muitas vezes, na medida que as pessoas chegam a Cristo, elas começam a fazer certas perguntas porque elas não conhecem a dinâmica do relacionamento com Deus. Quando eu peco, afeta a minha vida, não afeta a minha vida? Se eu peco é porque eu não era salvo, em vez de sou salvo, eu tenho que aceitar Cristo novamente? Como é que é isso? Essas questões que são feitas podem ser entendidas a partir de uma passagem de Hebreus capítulo 12, que nos ajuda, nos dá luzes, que nos fazem compreender como é que é a nossa relação com Deus. De qualquer maneira, veja, essas perguntas e outras semelhantes já têm sido feitas e considerações são feitas a respeito de como o pecado afeta e se afeta a nossa vida com Deus. O apóstolo João, ao escrever a sua primeira carta, ele lidou com isso. Veja ali em 1 João capítulo 1, no versículo 6, ele diz: se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Ou seja, é possível que alguém diga hoje, como naquele tempo dizia, e eu creio, e é por isso que João está escrevendo aqui, alguns diziam, não, eu posso continuar pecando que isso não afeta a minha vida com Deus. São coisas distintas. Eu posso manter-me no pecado, na carnalidade, mas isso não afeta a minha vida com Deus. João está dizendo, mentira, afeta sim. Depois, no versículo 8, ele diz, se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Pode ser que você diga assim, não existe pecado. O pecado não tem nada mais a ver comigo, eu estou livre para fazer o que eu quiser. Ele está dizendo, mentira, não é assim. Você está se enganando. E por fim, no versículo 10 ele diz, se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e sua palavra não está em nós. Também declarar que nós não cometemos pecado mais, alcançamos um estado de impecabilidade, ele está dizendo, mentira. Isso não é verdade. Nós precisamos ter uma compreensão dessas verdades para que a gente não caia no engano, não esteja sendo mentiroso, não esteja dizendo que Deus é mentiroso, e a gente desfrute do que Deus tem a fazer nas nossas vidas. Então, o que eu quero colocar para nós nesse momento, nesse tempo que nós temos juntos, é que nós precisamos de alguns entendimentos, de algumas atitudes que nos ajudam a cooperar com o que Deus quer fazer nas nossas vidas. Porque uma vez que nós chegamos a Cristo, uma vez que nós estamos dentro do projeto de Deus, Deus tem um projeto bem definido conosco e com a nossa participação ou não, Deus vai chegar lá. Mas muito melhor se nós participarmos com Deus, cooperando com a maneira com que Ele espera. Assim, olhando para esse texto de Hebreus capítulo 12, eu gostaria de olhar com você para essas considerações que são feitas aqui. A primeira que eu quero fazer com vocês aqui é reconhecer, há uma necessidade de nós reconhecermos que a luta contra o pecado, ela continua. Não é o fato de termos chegado até Cristo que as tentações desapareceram. Não é o fato de você ter sido perdoado por Cristo, recebido por Cristo, que você foi feito uma pessoa sem culpa, sem inclinações pecaminosas. Não. Veja, o escritor nos diz ali no versículo, portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve.
e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Ele está escrevendo para cristãos que têm uma carreira, que têm uma proposta. E para esses cristãos, esse escritor diz o seguinte: nós estamos numa situação em que o pecado nos envolve. Nós não estamos livres de estar sujeitos a sermos tentados ou a cair em pecado. Isso faz parte da nossa natureza ainda. Nós ainda temos tentações e ainda pecamos. Observe que ele considera aqui, no versículo 4, ele diz: na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Quando ele trata de pecado na vida de um filho de Deus, observe que ele caracteriza isso como luta. Não vai acontecer nada automaticamente, você está livre, ponto final. Não, tem uma luta contra o pecado. No caso daquele povo, naquela ocasião, eles tinham um pecado que estava assolando de maneira mais intensa. Eles estavam sendo perseguidos, ameaçados. Então, quando ele diz, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue, é porque essa perseguição os colocava em risco de vida, da própria vida. Eles poderiam ser martirizados, serem mortos por causa da sua fé. Era um risco. E isso estava trazendo uma tentação para eles. O que é? Negar a fé, fugir, desanimar. Eles tinham essa tentação que talvez hoje nós não tenhamos no nosso ambiente. Agora perceba isso. Na vida deles, o pecado estava presente e era uma luta, como na nossa hoje. Então não estranhe, nem negue o fato que você luta com tentações de cometer os mesmos males que cometia antes, tentações de males que você não cometia antes de chegar até Cristo. Faz parte, reconheça isso. Negar isso não ajuda ninguém. Negar isso é uma maneira de dizer que o diabo já te colocou no chão e você não está lutando mais. A segunda consideração que eu quero fazer com vocês é que você deve saber que Deus, como pai, disciplina seus filhos. Eu sei que dentro do ambiente brasileiro hoje falar sobre disciplina é uma das coisas assim mais detestáveis. Entretanto, o nosso Deus fala aberta e claramente sobre esse assunto, tanto de disciplina física que envolve pais a filhos, como também de Deus conosco. Nós somos filhos, uma vez que nós chegamos a Deus, a Cristo, nós somos feitos filhos de Deus. Isso é bem explícito em várias passagens, e uma delas é de João 12. Aos que creram, que receberam, Deus deu o poder de ser feito filho de Deus. Agora veja o que ele diz aqui em Hebreus capítulo 12, versículo 7. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos, pois qual o filho não é disciplinado por seu pai? Deus disciplina assim como pais disciplinam seus filhos. Então, quando um filho se envolve numa atitude de desobediência, quando um filho faz isso, ele abre o espaço para o seu pai discipliná-lo. E essa é a prática. Aliás, veja, no versículo 5 ele diz: vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele que aceita como filho. Deus disciplina porque é filho. Na condição de filhos de Deus, nós fazemos parte da lista daqueles amados por Deus, que poderão ser disciplinados no caso de uma postura de desobediência, insubmissão, rebeldia. Deus tem um propósito nas nossas vidas e Ele quer, como Ele diz, Ele disciplina, Ele repreende, Ele castiga. São palavras que são empregadas por quê?
para o caso do filho que está desobedecendo precisar ser trabalhado. E a maneira com que Deus trabalha isso na nossa vida, o que é? Ele pode criar circunstâncias adversas que nos fazem voltar para Ele e clamar por misericórdia. Ele também pode trazer para nós uma situação, uma disposição de tristeza, de culpa, que tem por propósito nos levar a uma outra condição. A dona Irã Barbosa escreveu: a tristeza é um bichinho que para roer está sozinho. E como rói a bandida, parece rato em queijo parmesão. A tristeza, ela pode ser ignorada e conviver-se com ela, mas a tristeza ela pode ser vista como um instrumento de Deus para nos colocar com a perspectiva correta. Quando Paulo escreveu aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 10, ele diz: a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento e leva à salvação. Então Deus pode causar tristeza nos seus filhos para que esses venham e confessem sua culpa, reconheçam diante dele. É por isso que vimos no Salmo 51, e volto a repetir, o que Davi fez no Salmo 51, número 1, versículo 8. Faze-me ouvir de novo o júbilo. Versículo 12, devolve-me a alegria da tua salvação. Então, como um pai humano ensina, instrui, disciplina o filho a que ama, Deus também faz isso. E é possível que você e eu estejamos passando agora por isso, provando da mão de Deus pesar, causando dor e tristeza, e você não tem muita dificuldade de perceber que você tem dado motivo para isso. Então lembre-se disso. Deus é um Deus que é Pai e que nos disciplina na medida que é necessário para que nós nos alinhemos ao propósito que Ele tem para nós. A terceira consideração que eu quero fazer com vocês é que você deve, no que tange esse assunto, assumir uma boa postura diante da disciplina. Veja, olha o que ele diz no versículo 5. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. Duas posturas que nós podemos ter quando Deus está nos disciplinando. A primeira delas é desprezo. Dias atrás, um dos meus netos fez alguma arte importante e o seu pai disse para ele: por conta disso você vai ficar 2 dias sem seu brinquedo favorito. E saiu, e ao sair ele ouviu o garoto dizer: eu não queria brincar mesmo com isso. Ele voltou e falou para ele: não são 2, agora são 7 dias. Qual a atitude que ele estava tendo? De desprezo. É assim tá bom. Vou ignorar, vou desprezar. Como se não fosse nada. Nós podemos fazer isso com Deus também. Ou, ao invés de desprezo, ele diz, você pode ter mágoa. Já que Deus fez isso comigo, como uma criança que pode ficar inicialmente chateada com a mãe ou com o pai porque a disciplinaram. E de repente, nutrir o coração com um sentimento de soberba, querendo dizer para Deus que Deus não pode fazer o que Ele tem que fazer. Então, se por um lado nós podemos ter atitudes negativas que Ele diz, não façam isso, nem desprezem, nem se magoem, ao contrário, vocês têm a coisa certa a fazer. E o que é? Veja o que Ele diz no versículo 7. Suportem com dificuldades, recebendo-as como disciplina. O primeiro lugar é saber acolher a disciplina. Valorizá-la como vindo do Pai que ama. Dias atrás tive a alegria de ver a poesia de um garoto de 11 anos que escreveu para sua mãe, reconhecendo que ele tinha errado e agradecendo pela disciplina que ela tinha administrado. Nós precisamos acolher a disciplina que vem de Deus. Recebe, aceita como tal. Não é o desprezo. Não é a mágoa.
mas é o acolhimento. Mas não somente isso, veja, no versículo 9, então ele diz: além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos, que para assim vivermos. Eles se submetiam e nós temos que nos submeter. Além de ter uma atitude acolhedora, nós podemos dizer para Deus: sim, Senhor, o Senhor tem razão. O que o Senhor quer? Senhor, estou aqui, submisso a Ti. Eu reconheço que o Senhor é quem tem a palavra de ordem, é o Senhor quem tem a autoridade. Eu sou um filho, eu sou um servo. Senhor, me submeto ao que o Senhor tem a dizer. É isso que o Senhor quer. Isso está errado, eu tenho que parar. Isso está certo, eu tenho que começar a fazer. Estou disposto. E por fim, veja, nos versículos 12 e 13, eu vejo uma outra atitude aqui, uma atitude de cooperação. Ele começou com a aceitação, com o acolhimento. Ele passou justamente pela postura de submissão e aí ele chega na cooperação. Veja o que ele diz no versículo 12. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés. Aqui tem uma decisão tomada. É uma chamada para você alinhar a sua vida. Está trôpego, acerte sua vida, acerte sua postura. Ande corretamente. Ele acolhe, ele se submete e ele se predispõe a fazer o que Deus quer que ele faça. Então nós devemos ter essa atitude de assumir uma boa postura diante de Deus. Porque, afinal de contas, e essa é a nossa quarta consideração, nós precisamos valorizar a disciplina, porque a disciplina ela trará consequências boas para nós. Veja, no versículo 9, o escritor diz assim: além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos para assim vivermos. Nós temos um Deus que é Pai, que se interessa, se preocupa com a maneira com que você e eu vamos viver. Então, ao ouvir a submissão, de uma maneira submissa ao que Deus está determinando, acolher a disciplina que Ele dá para nós, isso nos ensina a viver, nos coloca dentro dos projetos de Deus para nós. Vejam, no processo de formar filhos, nós temos uma série de desafios com eles. Tem coisas de errados que eles querem fazer. Tem coisas de certo que eles não querem fazer. Quantos de vocês tiveram um problema com seus filhos que não queriam tomar banho? Que não queriam estudar, que não queriam obedecer. Todo o processo de instrução, de disciplina, visa levar o filho a saber viver como ele tem que viver. Ele não tem consciência de tudo, são os pais que vão passar para ele. Da mesma maneira, nós, na condição de filhos de Deus, nós não sabemos todas as coisas que envolvem o projeto de Deus, mas quando Deus disciplina, entenda isso. Ele o está ensinando a viver da perspectiva da vida que Ele nos deu e que tem valor pela eternidade e que dura pela eternidade. Além disso, veja o que ele diz ali no versículo 10. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Por que Ele disciplina? Para o nosso bem. Nós fomos chamados para compartilhar com Ele da santidade dEle. Isso implica na nossa vida, assumirmos os princípios, os valores, as determinações de Deus, um reflexo do caráter de Deus. Por isso é para o nosso bem, é para a nossa vida, é para o nosso bem, é para que nós sejamos
dia a dia mais semelhantes a Ele. Veja, no versículo 11 ele diz: nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Ao passar pela disciplina, nunca é agradável. É triste. Algumas vezes vem acompanhado de vergonha. Algumas vezes vem acompanhado de dor. Mas por que ele faz isso? Porque ele quer ver reproduzido em nós a justiça e a paz de Deus. A justiça, justamente, os valores de caráter, de integridade que Deus quer ver reproduzido em nós. É a paz. Uma condição de total desimpedimento para que Deus nos abençoe. Ouvir a disciplina de Deus é uma tremenda oportunidade. Então, quando ele fala acolher, se submeter, se predispor a obedecer, é porque nós somos os grandes beneficiários disso. Não tem outro. Você e eu somos os beneficiários disso. E por fim, há uma quinta consideração que eu quero fazer com vocês. Essa quinta consideração, então, é conscientizar-se que a reação indevida é trágica. Veja, uma atitude de obediência traz bênção, nos ensina a viver, nos faz bem, nos traz santidade, nos traz justiça, nos traz paz. Mas quando nós temos a postura de desprezo, de rejeição, isso também vai trazer consequências. Isso não vai ficar desapercebido. Que consequências? Veja, versículo 14 diz: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Há uma orientação clara que nós devemos, como ele colocou antes: firma seu joelho, firma seu pé, caminha nessa direção. E você deve se aplicar nisso. Porque se não se aplicar, sem santidade ninguém verá o Senhor. Bem, já disse antes e reafirmo: uma vez que alguém teve uma experiência genuína com Cristo, foi agraciado, entendeu o evangelho da salvação do Senhor Jesus Cristo, e assim, crendo, se tornou filho de Deus, essa pessoa está na lista das pessoas que Deus vai levar até o estado final de glorificação. Vai entrar pela eternidade com Ele. Entretanto, a maneira como nós vamos entrar, as liberdades que teremos, os acessos que teremos, eu creio que isso é proporcional. A salvação é totalmente pela graça, mas a maneira como nós obedecemos ou não a Deus, levamos Ele a sério ou não, isso trará consequências aqui e também depois. Se você é filho de Deus, você está garantido que pertence a Deus. Mas é impossível levar uma vida aqui de desobediência e provar da bênção de Deus aqui. Vai ter a culpa, vai ter a tristeza, vai ter a frustração. Mas também na eternidade, quando adentrar para desfrutar de tudo que Deus tem para você, você pode ter prejuízos e limitações na sua relação com Deus pela eternidade. Veja, se você não é filho, nem passa, nem entra ali. Foi o Senhor Jesus que certa vez descreveu. E pessoas que falavam em seu nome, profetizavam em seu nome, faziam milagres em seu nome, e ele diz: eu nunca vos conheci. Ele está olhando para o quadro do julgamento final e vai dizer: eu nunca o conheci. Ele nunca conheceu mesmo. Ele não falou isso chateado por causa de alguém que fez ou deixou de fazer outra coisa, não. Não, eram pessoas que supostamente eram cristãs, e ele disse: nunca conheci. Nunca foram. Mas aqueles que ele conheceu, que de fato
entenderam o Evangelho, desfrutaram do Evangelho, que são filhos de Deus, esses poderão ter privilégios e menos privilégios. Paulo diz que nossas obras vão ser colocadas no fogo, numa espécie de julgamento pelo fogo, e aquilo que a gente juntou que não tem valor eterno vai se queimar. Nós podemos entrar na vida com Deus pela eternidade, chamuscados, cheirando fumaça. Mas nós podemos olhar para a vida com Deus, levar essa vida com Deus seriamente, com implicações e consequências para aqui e pela eternidade, sejam elas boas ou sejam elas más. Veja, no versículo 15 ele diz: cuidem-se que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. A palavra dele, cuide-se. Isso pode perturbar vocês, isso pode trazer consequências para outras pessoas que são estimuladas pelo seu pecado. Cuide-se. Quando Paulo escreveu aos Coríntios, primeira carta, capítulo 11, ele disse que, por causa de uma postura indevida daquele povo, tinha algumas pessoas que eram fracas e doentes, algumas que dormiam, que receberam juízo, que foram disciplinados por Deus. Onde é que você está nessa relação? Por acaso está sendo indiferente com a disciplina de Deus e com o pecado? Por acaso você está magoado porque tem sofrido as consequências do seu pecado? Ouça, não é você que vai fazer Deus se adequar a você mesmo. É você que tem que ter uma nova postura com Deus. Meus irmãos, o nosso pecado hoje traz consequências para nós, para o povo de Deus. Traz consequências para você, para agora e para o futuro. Lembre dessas 5 considerações que eu destaco aqui com vocês. Reconheça a luta que acontece continuamente na vida. É um fato. Nós vamos lidar com o pecado até morrermos ou até o Senhor nos arrebatar. Segundo, saiba que Deus, como Pai, disciplina seus filhos. Deus não está dizendo, faz o que você quiser, você resolve, eu vou lavar minhas mãos. Não, Deus disciplina. Ele tem um projeto, ele quer ver reproduzido em você o caráter dele, e ele vai fazer isso. Ele não vai só falar, ele vai disciplinar. Mas eu faço e não tenho disciplina. Provavelmente você não é filho. Que isso é uma característica de uma relação com Deus de quem não é filho. Terceiro, assuma uma boa postura diante de Deus. Não cabe aqui a mágoa, o ressentimento. Não cabe aqui o desprezo. Não foi nada. Cabe aqui sim uma postura de acolhimento. Sim, Senhor, estou aqui. Submissão. Senhor, eu quero obedecer. E colaboração. Se dirige. Vá na direção que Deus está mandando você fazer. Em quarto lugar, como disse, valorize a disciplina que Deus dá, porque você só tem a ganhar. Não tem prejuízo, só tem a ganhar. E por fim, lembre-se disso. A indiferença com o que Deus faz, com o que Deus fala, com a insistência de Deus, traz consequências. Algumas são para a comunidade, mas é principalmente para você. Algumas são para aqui, outras têm implicações eternas. Você não perde sua vida com Deus? Não. A garantia da sua vida eterna é Ele que dá. Mas tem consequências na vida eterna. Posto isso, eu gostaria de colocá-lo nesse momento para orar. E aproveitar e fazer desse momento o nosso momento de oração. E nesse momento de oração, eu gostaria que você fizesse
3 orações. A primeira é a oração de confissão. Quero que você tenha um tempo de confessar seu pecado a Deus. Agora, onde você estiver, esteja no seu carro, na sua sala, pare um momento. Você se lembra de pecados que você tem conservado, cultivado, acariciado? Tem desprezado o que Deus fala? É hora de você parar com isso. É hora de você chegar nessa primeira oração e confessar isso para Deus. Senhor, eu tenho errado. Então, a primeira oração é a oração da confissão. A segunda oração que eu quero que você faça é baseado também em 1 João 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Eu queria que você, diante da sua promessa de perdão, e diante da sua confissão que você fez na primeira oração, eu queria que você orasse agradecendo pelo perdão que Deus lhe dá. Agradeça agora. E por fim, em terceiro lugar, diz que Ele nos purifica de toda injustiça. E de fato, é Ele quem nos capacita a andar corretamente. Eu posso me dispor a andar reto, a fortalecer o braço, fortalecer a perna, firmar, seguir esse caminho. Mas é Ele quem dá condições. Então peça que Deus lhe dê vontade e capacidade de vencer nessa luta contra o pecado. 3 orações. A da confissão do seu pecado. A do agradecimento pelo perdão que Ele lhe dá. E o pedido de que Ele lhe fortaleça e lhe capacite a viver da maneira como Ele quer. Vamos ter um tempo em que você pode, por alguns momentos, orar esses 3 pontos e logo mais eu encerro com uma palavra de oração. Tem misericórdia, ó Pai, de nós. Tem misericórdia, ó Pai, do teu povo que me ouve agora. Tem misericórdia, ó Pai, daqueles que estão ouvindo e estão lembrando dos seus pecados. Alguns, quem sabe, até procurando calar a voz da sua consciência e a voz do Espírito que fala no seu interior. Ó Pai, que o Senhor leve cada um a confessar e reconhecer que pecado é pecado, que te desagrada, te entristece, que desencadeia a disciplina. Leva-nos a confessar. Também, ó Pai, te peço, por aqueles que já confessaram aqui e aqueles que ainda vão fazê-lo, que o Senhor faça-os perceber a grandeza da tua bondade, da tua graça, do teu amor, que está sempre pronto a nos perdoar. Louvado seja o teu nome por tão grande perdão, Senhor, que o Senhor tem dado na minha vida e na vida dos meus irmãos. E Pai bondoso, te peço que isso esteja dispondo o coração dos meus irmãos e o meu, com firmeza e baseado no teu poder, a viver corretamente, vitoriosos nessa luta com o pecado. Não sendo por ele subjugados, mas sendo um reflexo da tua presença e ação nas nossas vidas. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Nós vamos fazer hoje, às 11 horas, temos uma sala aberta
para caso você queira conversar sobre essa mensagem. Não vai ser particular, mas todos vocês que quiserem discutir essa mensagem, questionar, pedir esclarecimentos, quem sabe colocar uma situação que você queira. Há um link aí que está disponível para você agora e estará disponível também após o término do culto, em que você pode entrar e conversarmos juntos sobre esse assunto. Aprofundarmos um pouco essa questão. Hoje, às 11 horas, teremos esse espaço. Deus o abençoe.